E após pedir ao Tribunal Superior Eleitoral medidas para silenciar a Jovem Pan e o YouTube, o PT voltou à Corte Eleitoral para pedir a retirada do site lulaflix.com.br do ar. Criada pela campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, a página reúne diversas notícias publicadas na imprensa que tratam o petista como alvo da justiça e relembram antigos escândalos de corrupção de seu partido e de seus aliados. Na ação, a defesa do PT alegou que o site traz supostas fake news. Fiuza. Mas aí tem matéria da Folha, não? Não chequei ainda, não entrei no site ainda, Fiuza. Não, tem que ter matéria da Folha. Já está fora do ar, inclusive. Não, tem que ter matéria da Folha. Tem que ser assim, tem matéria da Folha. Tem que achar um crime aí. Sei lá, pega uma fonte aí, que nem aquela do WhatsApp, que depois foi lá na CPI da fake news e desmentiu tudo. Mas isso é uma coisa que acontece, é o risco do jornalismo. Pô, pega uma fonte aí, né? Bota o Supremo em cima de alguém, arrebentando a porta de alguém, porque assim tá fraco. Faz que nem vocês fizeram estão tentando fazer com a Jovem Pan. Cria aí uma porcaria de uma teoria que o YouTube favorece. O YouTube cerceou tudo que tinha coisa que não podia falar, de tratamento, de lockdown. Agora vocês descobriram que o YouTube favorece a Ku Klux Klan, né? Então tá fraca essa tese. Tem que ter matéria da Folha, do UOL, né? Tem que ter choradeira na rede social, tem que se vitimizar, né? Aí fica melhor, senão daqui a pouco vão começar a achar que o Lula não é um perseguido, né? Que o Lula não é uma vítima, mas ele é uma vítima, né? Eu estou até notando, Vitor, que a audiência dos Pingos nos Is hoje está diferente. Melhor dizendo, está parecida com o que vinha sendo, né? E veja você, ontem ela estava, assim, sutilmente, 50 mil, mais ou menos, espectadores simultâneos abaixo. E hoje está que nem anteontem. O que aconteceu? Vocês vão censurar no meio do programa? Que horas são? 6h41. 6h42. Virou já. Vai começar a que horas a censura? Que vocês vão fazer o shadow ban? É a partir de 7? Que aí vai sumir, não vai distribuir essas coisas covardes que vocês fazem? Então é isso aí, companheiros. Quem está associado nessa onda obscurantista não tem escapatória, não. Vai ser avaliado dessa maneira, não sei se vai ser punido, eu não quero mal de ninguém, mas vai ser avaliado dessa maneira, não vai ficar nesse armáriozinho democrata a vida inteira, né? Posando aí de, Lula livre, Pingos nos Is é o fim do mundo, Jovem Pan, Jovem Clã, sei lá o que eles falam, né? Vocês não vão ficar aí, porque assim, a anestesia geral vai passar uma hora dessa. E quem fez picaretagem, quem fez perseguição, né? Os rancorosos, invejosos, que não dão audiência, que estão agarrados nessa bolha, que aí vem uma mesada do banqueiro, jornalismo de banqueiro, né? Os intelectuais incríveis, né? Com teses maravilhosas, né? E com a mesadinha do banqueiro, né? E as fundações, 1000 fundações, né? O Bill Gates já é o maior fazendeiro do mundo, né? Então ele dá a ordem das vacinas, dá a ordem da saúde, dá a ordem do alimento, dá a ordem das fazendas. Daqui a pouco o pessoal está aí repetindo também a questão aqui do lockdown climático, né? É isso aí, cada um escolhe a vida que quer. Agora, passar batido, despercebido não vai dar. Diga, Zé. Pois é, olha, eu sempre entendi essas plataformas como independentes, né? E quando eu dizia o que elas deviam ou não publicar, e os algoritmos, repito aqui, o algoritmo é um segredo, tipo segredo industrial, segredo de empresa. É o segredo deles, é o segredo do negócio, a fórmula do refrigerante, né? E se tiram deles esse segredo, acabou a empresa ou fortalece o adversário. É deles. Então, assim, empresa particular faz o que quer. Nem considerava censura, eu considero a agressão ao consumidor. Quando você adere a uma plataforma destas, na verdade você está assinando, ainda que pela internet, né, de forma online,
a um contrato de adesão. Um contrato de adesão não pressupõe pagamento, mas uma adesão. E se é uma adesão, há uma obrigação de parte a parte, e assim sempre entendi essas empresas. Agora, quando vai à justiça para censurar essas empresas, aí é censura, aí já é censura. E mais, a legislação do Brasil, a legislação eleitoral, ela restringe o nosso trabalho de rádio, TV, os veículos de comunicação eletrônicos, mas não fala nada de internet. Por exemplo, a internet não tem horário eleitoral gratuito, a internet não tem obrigatoriedade de publicar essas chamadas aí de candidatos que a gente vê todos os dias enfeiando a programação de todas as televisões do Brasil. E como agora usar a lei eleitoral para fazer a mesma coisa na internet? De novo, o Congresso precisa regulamentar a internet. Quando eu chamo regulamentar, não é no sentido de proibir. Eu uso sempre o exemplo de veículos de trânsito. Antigamente em São Paulo não tinha nem mão nem contramão, eram 3 veículos, 4 veículos. Começou a aparecer vários veículos, foi preciso criar avenidas, mão, contramão, sinal de trânsito. É isso que eu acho, que a internet vai acabar correndo para esse lado. Não para restringir, mas para definir caminhos, para definir veiculação. Eu acho que usar politicamente isso aí para censurar vai fazer a contabilidade de quem é que está levando vantagem nessa história. E o Fiuza tem razão. Quem é que está levando vantagem nisso? Sempre, tradicionalmente, é o PT. E é Lula que fala nessa história de regulamentação no sentido de castração e de caçar o direito de publicação nessas plataformas digitais. Dica Mota. Se o site tem notícias que foram publicadas na mídia, por que retirar do ar? A liberdade de expressão é um direito fundamental, é um dos fundamentos da democracia. Isso foi estabelecido, primeiro, na Declaração de Direitos, que foi escrita durante a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688. Os processos criminais do candidato do PT foram anulados, mas, como disse o ministro Fux, os crimes existiram. Agora está proibido falar deles. As imagens do 7 de setembro já foram proibidas. Agora vamos ser proibidos de falar do passado? A tentativa de reescrever o passado é uma estratégia totalitária. É como a censura, que agora foi recriada com o nome fofo de checagem de fatos. Ela foi recriada com o objetivo de calar a voz do cidadão comum. A mesma voz que nós tentamos todos os dias representar aqui. Bom, e com essa a gente se despede por hoje do nosso querido Roberto Mota, porque o Mota tem um compromisso importante daqui a pouquinho, a vez de São Paulo receber também o lançamento da Construção da Maldade, né, Mota? Vai pro lançamento agora, né? É verdade, Brown. Vai ser agora, 19 horas, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, Avenida Paulista 2073. Estão todos convidados. Aí na tela arte, com convite, daqui a pouquinho, então, aqui na Avenida Paulista. Roberto Mota lançando a Construção da Maldade. Valeu, Mota. Até a próxima. Brown. Boa sorte. Boa noite. A gente segue o giro, agora você, Diogo Schelp, que nos diz desse pedido do PT apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral para tirar do ar o site Lulaflix. Schelp. Pois é, esse caso do site Lulaflix é diferente daquele caso em que se tenta, no TSE, impedir o YouTube de divulgar, de distribuir o conteúdo da Jovem Pan. Nesse caso, está se falando de uma regra da lei eleitoral, neste caso especificamente do site Lulaflix, que não permite a uma campanha impulsionar conteúdo na internet que seja negativo contra os adversários. O que pode ser impulsionado? Impulsionado é quando você tem um conteúdo, você produz um conteúdo, um site ou algum vídeo, alguma outra coisa, e você paga para alguma dessas plataformas, a campanha paga para uma dessas plataformas para distribuir para mais gente. Então, no caso, foi pago, por exemplo, o Google fazer a distribuição desse site, para apresentar esse site para mais gente nos mecanismos de busca e assim por diante. O que pode ser feito? Pode-se produzir um conteúdo e impulsionar um conteúdo na internet, isso a lei eleitoral permite,
que fale do próprio candidato, ou seja, falando das propostas, falando sobre o que fez para o país, o que pretende fazer, falando sobre a sua visão de mundo e assim por diante. Mas não pode, isso é a lei eleitoral, se não se gosta dela é preciso mudá-la, mas enquanto ela existe é preciso cumpri-la. Não se pode impulsionar conteúdo que seja negativo para os adversários. E é disso que se trata. Esse site ele está registrado com o CNPJ da campanha de Bolsonaro, né? Ainda que não tenha sido informado ao TSE, o que pode configurar numa outra infração. Teve um caso recente que já foi decidido pela ministra Buttianeri, do TSE, que é parecido com isso. Ela determinou a remoção de um vídeo que foi impulsionado no YouTube, ou seja, em que a campanha pagou para ser distribuída, a campanha de Bolsonaro, que associava o ex-presidente Lula às palavras espertalhões, ladrões, assaltantes e tal. Não é nenhuma questão de discutir se essas palavras merecem ou não ser atribuídas ao ex-presidente, não é disso que se trata. O que se trata é que não pode distribuir, impulsionar na internet conteúdo negativo ao adversário. A regra é essa, então é preciso cumpri-la. Diga, Ana. Vitor, eu acabei de acessar aqui o lulaflix.com.br e esse endereço, pelo menos, lulaflix.com.br, já foi derrubado. Não tem mais acesso aqui, esse site já foi derrubado. Mas eu quero conversar, Vitor, com a nossa audiência e com vocês a respeito de uma expressão que hoje muito usado também aqui na política americana, que é sobre o efeito Streisand, da atriz norte-americana Barbra Streisand. O que aconteceu em 2003? Esse efeito Streisand, ele é explicado da seguinte maneira. Em 2003, a atriz ela processou um fotógrafo, o Kenneth Adelman, porque ele postou uma foto da casa dela aqui na costa da Califórnia em seu site, mas era como parte de um estudo e de uma coleção de fotos mostrando a erosão costeira da Califórnia aí para uso científico e uso de pesquisa sobre o assunto. A Barbra Streisand, então, processou o fotógrafo e antes do processo, mais ou menos umas 10, 12 pessoas, isso também que incluía advogados, né, as pessoas envolvidas no caso, vamos colocar aí com uma margem de segurança, 15 pessoas tinham visto essas fotos. Depois do processo, né, como a atenção aí da mídia em torno do processo, milhões e milhões e milhões de pessoas acabaram visitando o site para ver a foto da casa dela, descobrindo inclusive, né, aí por localização de satélite, onde ela morava, o endereço dela. Então, portanto, esse Streisand Effect, esse efeito Streisand, mostra que para coisas assim óbvias, né, quanto mais tentam empurrar para debaixo do tapete, quanto mais tentam colocar o 7 de setembro para lá, e o TSE dizendo que o presidente não pode usar as imagens, e o LulaFlix vai sair do ar porque é preciso ajudar o candidato, o político, o corrupto de estimação de uma certa corte aí, então é preciso esconder os seus crimes. Quanto mais tentam fazer isso, mais isso vem à tona, mais as pessoas trocam figurinhas através dos aplicativos de mensagem, das redes sociais. Portanto, pode até parecer censura e pode até ser censura, mas vai ser mais um tiro no pé porque as pessoas vão espalhar ainda mais os crimes do Lula que não tem, que haja tapete e haja vassoura para colocá-los para debaixo dele.